E aí, boleiros, beleza? Canal dos Boleiros na área, eu sou o Aziel, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte, bomba atômica no mundo do futebol brasileiro, caras. Hoje, acabo de receber a notícia, estava fazendo aqui outras coisas, editando outro vídeo que ao ar hoje, vai ao ar aí durante a semana. Recebo a informação de que, meus amigos, estamos na iminência de haver a criação de uma liga de futebol brasileira que vai substituir o Brasileirão e será feito pelos clubes. Isso mesmo que você ouviu, os clubes estão querendo organizar uma liga de futebol brasileiro. Calma lá, se você quer ficar por dentro de todas as informações, novidades, notícias do seu time, das ligas que você curte, pode ser também dessa nova liga, né? Baixa o OneFootball, link na descrição, tá? Se você baixar por esse link, você vai estar ajudando aqui o canal também, é 100% de graça. Lá tem, além disso, notícias de janela de transferências, tem Bundesliga, campeonato alemão ao vivo pra você acompanhar, então vale muito a pena, o melhor aplicativo disparado, meu amigo, é disparado do mundo do futebol. E vamos voltar aqui, é o seguinte, notícia quente do site do Globoesporte.com. A notícia foi publicada aqui pelo André Galindo, Gabriel Moreira, Martim Fernandes e Sérgio Rangel, beleza? E a manchete é a seguinte: clubes da Série A decidem criar liga para organizar o Campeonato Brasileiro. Olha só, subtítulo: documento assinado por 19 das 20 equipes que disputam o Brasileirão da Série A desse ano, né? E aí eu já explico pra vocês que o único clube que não assinou foi o Sport, mas eles têm interesse, porém eles estão sem presidente no momento, o presidente se demitiu, ainda não teve aí a eleição, então pode-se dizer que 20 dos 20 times concordaram, só que só 19 assinaram, né, com a criação dessa nova liga. E esse documento será entregue para a federação em reunião nessa terça, ou seja, eu tô gravando na terça ainda, no dia 15, ou seja, hoje, terça-feira, dia 15/6/2021, está sendo entregue aí esse documento. Vou resumir para vocês aqui basicamente o que vem dizendo a matéria. Se vocês quiserem ler depois, vai estar na descrição. Os 20 times da Série A do futebol brasileiro estão dispostos a se unir para criarem uma liga que vai ter uma gestão diferente da CBF, vai ter uma gestão separada da CBF, que atualmente é quem organiza o Campeonato Brasileiro. E, como todos sabem, é uma federação que vem passando por escândalo atrás de escândalo, né? Principalmente com os presidentes. Tem um preso, tem um que não pode sair do país, o outro agora tá sendo investigado, pediu aí licença e provavelmente vai ser demitido. Então é um negócio complicado, né? Além disso, tem polêmicas relacionadas a convocações, relacionadas a datas de seleção, relacionado a amistosos que são marcados aí bem bizarros. Então não falta coisa para os clubes e também para a torcida da seleção brasileira reclamar aí relacionada a essa gestão da CBF. Óbvio que vão ter também muitas coisas positivas, né? Mas os pontos negativos realmente, pessoal, nos últimos anos principalmente, vem se destacando bastante, hein? Não dá pra negar isso não. É o seguinte, o documento que os clubes assinam é para solicitar que seja aberto um processo para que seja criada uma nova liga brasileira. Ou seja, o Campeonato Brasileiro deixaria de ser feito e organizado pela CBF, passaria a ter uma gestão terceirizada, digamos assim, uma empresa fica responsável por fazer essa gestão do Campeonato Brasileiro e, claro, que os clubes estariam aí por trás dessa gestão. Sabe onde é que já acontece isso? Pois é, né? Premier League, campeonato inglês, Bundesliga, campeonato alemão, Ligue 1, campeonato francês. É familiar os nomes aí das principais ligas europeias, né? Creio eu que só das principais, se não me engano, apenas o campeonato espanhol é organizado pela Federação Espanhola. Enfim, nos campeonatos mais lucrativos do futebol mundial, nos campeonatos que a gente tem aí maior audiência, mais bem organizados, a gente tem os clubes tomando as rédeas e sendo os protagonistas da liga. Vocês veem, por exemplo, no campeonato inglês, quando teve aquela questão da Superliga Europeia que quiseram criar e tudo mais, que os times grandes saíram, quem decidiu o futuro dos times grandes foram o restante dos times, porque eles têm a assembleia deles lá pra decidir como é que vai ser tomadas as decisões. E cara, na minha opinião, eu não consigo ver nada mais justo do que os próprios clubes decidirem. Então, pessoal, é o seguinte, o que é que isso pode mudar aqui no futebol brasileiro de cara, né? Logicamente, vai aumentar tremendamente, assim, infinitamente o faturamento dos times, porque a gente tem a CBF ficando com uma bela de uma fatia e muitas vezes gastando de uma forma que a galera não concorda tanto assim, né? Se você for ver. Resumindo, o presidente comprou um jato de 40 milhões no último dia de mandato aí, né? A CBF até pelo menos depois tentou vender, parece que vai vender o jato aí, mas é esse tipo de coisa que acontece. Sabe quando você concentra o poder todo num canto só? Pois é, né? Pois é. Isso aí não dá muito certo normalmente, enfim. Além dos times conseguirem ter controle, clareza e ter gestão dos valores que eles vão gastar, eles mesmos vão conseguir negociar contratos, vão poder dividir as verbas. E isso normalmente faz com que o campeonato fique cada vez maior, que o campeonato fique cada vez mais valorizado também, beleza? Mas é possível acontecer isso? Sim, é possível. A CBF ela tem um dispositivo no seu estatuto, né, que é como se fosse a constituição da CBF, né, as leis da CBF, e ele permite caso haja realmente uma maioria. Porém, na CBF, para você decidir alguma coisa, você tem votos dos clubes e tem votos das federações, das federações estaduais, né? E nesse caso, as federações têm um peso maior do que os clubes, ou
seja, a grande questão aí está em os clubes precisam convencer as federações para tomarem essas decisões. E aí com certeza ia ter muito questão de interesse, principalmente nos estaduais. As federações vão defender a todo custo que hajam estaduais, então eles vão ter que chegar em um acordo aí para ter estadual e mesmo assim ter calendário para um campeonato brasileiro também. Mas eu confesso para vocês que, na minha visão, pelo que eu conheço de futebol e pelo que eu vejo das torcidas, a grande maioria esmagadora dos fãs é a favor de que haja uma liga com um formato organizado pelos clubes, né, velho? Pelo menos a galera que tem um certo conhecimento nessa área, que sabe como é que funciona em outros países, que sabe como são as possibilidades caso os clubes tomem realmente a frente desse tipo de organização de competição. E aí, possivelmente pode acontecer mais ou menos o que acontece lá na Inglaterra, por exemplo. Na Inglaterra a gente tem campeonato organizado pelos clubes, beleza? Tem uma Copa organizada pelos clubes e aí tem uma terceira Copa que é organizada pela Federação Inglesa, né? Então, eu creio que aqui a gente não teria duas Copas, mas o campeonato ficaria organizado pelos clubes, seria uma liga diferente, né? Não seria mais um Brasileirão da CBF, tudo mais com o logo da CBF, seria tipo assim, uma Premier League do Brasil. Inclusive uma coisa que aconteceu já há um tempo, os clubes tentaram fazer uma primeira liga, mas nem todos na época conseguiram topar e acabou dando ruim, né? Mas a ideia ficou. E aí a gente teria, além dessa primeira liga do Brasil, ou Premier League do Brasil, vou chamar assim, uma Copa do Brasil, que pelo visto seria organizada ainda pela CBF, certo? A Copa do Brasil ficaria com a CBF e o Campeonato Brasileiro ficaria com os clubes. Depois eu vou falar um pouco mais sobre como isso pode interferir no FIFA e eu já adianto pra vocês, isso pode fazer toda a diferença para nós termos um futebol brasileiro licenciado 100% no FIFA, tá? Lembrando que os clubes estão lutando para que consigam isso para a próxima temporada, então claro, o Brasileirão 2021 continuaria do jeito que está e no Brasileirão 2022 a gente poderia ter essas mudanças. Eu não vi ainda o documento, então eu não posso opinar com toda certeza. A gente tem que lembrar no caso da Superliga Europeia, né, que quando chegou a ideia da Superliga era muito boa a ideia inicial, assim, o que poderia acontecer. Depois que saiu o documento final ficou uma palhaçada, né? Mas a ideia inicial aqui eu acho excelente. O documento final, vamos esperar para ver como é que vai ser essa proposta dos clubes. Então eu quero ouvir de vocês, deixa nos comentários aqui qual é a opinião de vocês sobre uma liga organizada por clubes, uma Premier League brasileira, basicamente. Deixa aí que eu quero saber. Vamos ficar de olho nas novidades que estão por vir. Vou atualizar vocês aqui, esse tipo de assunto eu gosto de trazer aqui no canal também. E claro, não esquece de baixar o OneFootball para você ficar por dentro também das novidades em primeira mão, beleza? Um abraço, tamo junto, até a próxima, valeu e fui!